Fala galera, tudo certinho com vocês? Gente, vê só, hoje nós vamos falar sobre um grupo muito importante da filosofia grega, que são os sofistas, tá? O termo sofia significa sabedoria. Logo, se sofia significa sabedoria, os sofistas são os sábios, tá? Antes de explicar para vocês quem eram os sofistas, as suas funções e a sua importância para a filosofia grega, a gente vai fazer uma pequena reflexão aqui sobre a filosofia grega. Vê só, a filosofia grega ela vai surgir em oposição ao mito, ou seja, buscando um pensamento racional e sistemático, né? Pregando a sabedoria de uma forma bastante significativa. E a gente divide basicamente, nós dividimos a filosofia grega em três fases, né? O período pré-socrático ou cosmológico, o período socrático e o período pós-socrático, quando a gente exalta muito ali a figura de Platão e de Aristóteles, ok? Vê só, o apogeu intelectual desses sofistas ocorre justamente no que a gente chama de período pré-socrático ou cosmológico, tá? Ou seja, é nesse período cosmológico que a gente vivencia a amplitude das ideias dos sofistas. O período cosmológico, que é a primeira fase da filosofia grega, a gente dizia que se buscava uma ordem racional. Vê só, gente, preste atenção. Olha aqui para o marquinho. No período cosmológico, ou quando se buscava uma ordem racional, que é a primeira fase da filosofia grega, os principais filósofos eles tinham como características tentar explicar fenômenos da natureza, tentar explicar elementos pautados na razão, se opondo ao mito, que era a principal característica daquele período. Então essa era uma das principais funções da filosofia lá nessa primeira fase da filosofia grega. Só que, além de tudo isso que eu descrevi para vocês, desse contexto, vão surgir os sofistas, ou seja, os sábios. Quem eram os sofistas? Para ser bem objetivo e para você anotar aí direitinho para não ter aperreio. Os sofistas, a gente pode utilizar três termos para eles. Primeiro, professores, pessoas que cobravam pelo ensinamento, ou filósofos. Mas, na verdade, os sofistas eram sábios, eram pessoas que detinham bastante conhecimento, e a função desses sofistas era muito simples. Era ajudar na educação dos chamados cidadãos de Atenas. Se você não entender o funcionamento do modelo político e social da Grécia, você não entende a função dos sofistas. Então, basicamente, os sofistas eram pessoas muito sábias, onde a função dele ou as funções dele era formar os chamados cidadãos de Atenas. Beleza? Agora eu vou para a explicação sobre esse contexto histórico e político que é muito importante. Nós sabemos, então eu vou abrir aspas agora, vou falar desse contexto histórico e depois eu volto aqui para os sofistas. Senão a gente fica meio sem nexo, né? A gente não entende o link de uma coisa com a outra. Vê só, gente, preste atenção. Os sofistas, ou os sábios, eles formavam cidadãos de Atenas. Como é que funcionava isso? A gente sabe que o berço da filosofia, né, era a cidade de Atenas, lá na Grécia Antiga. A Grécia Antiga, ela se caracterizava por ser um conjunto de cidades-estados independentes, tá certo? E a cidade de Atenas era o centro intelectual do mundo antigo. Inclusive, é na cidade de Atenas que nós vivenciamos esse surgimento da filosofia e esse surgimento de todo esse contexto. Professor, como é que funciona o modelo político ateniense? Lá em Atenas, que é o berço da filosofia, também é o berço da democracia. O termo democracia significa poder do povo. Professor, como é que surgiu ou como é que era esse modelo político democrático lá em Atenas? Vê só, lá em Atenas a filosofia ela apresentava uma característica bastante específica. Funcionava assim, gente, vê só participavam do modelo democrático homens nascidos em Atenas maiores de 21 anos, mulheres, escravos, estrangeiros,
todo esse pessoal ele ficava de fora do modelo, do processo político de maneira geral. Eles não participavam do modelo político ateniense. E aí só restava os chamados cidadãos de Atenas, ou seja, homens nascidos em Atenas maiores de 21 anos. E a democracia ateniense era uma democracia direta. E Marquinho, como funciona isso? Esses cidadãos de Atenas, eles se juntavam em praças públicas, que na época eram chamadas de ágora, e naquela praça pública, todo o processo político, ou seja, toda a discussão, todas as ações tomadas em Atenas eram feitas ali. Ou seja, era muito importante que as pessoas tivessem uma boa retórica, um bom conhecimento sobre as leis, um bom conhecimento sobre as regras, porque isso ia incidir dentro do processo político. Então, vê só, gente, esse modelo político, que era específico dos cidadãos, era necessário que esses cidadãos eles chegassem com uma bagagem de conhecimento. Então, o que eles faziam? Contratavam esses sábios, ou seja, esses sofistas, para que esses sofistas lhe dessem uma boa bagagem de conhecimento, e a partir dessa boa bagagem de conhecimento, no qual essas pessoas recebiam, elas utilizavam dentro do seu processo, ou seja, dentro da sua ágora, do seu processo político. Eu destaquei duas coisas aqui, né? Os sofistas, eles usavam a razão. Eu coloquei aqui o termo em grego, que é logos, que é a razão. Então, os sofistas eram racionais, não podemos destacar isso. Então, tem aqui uma característica dos sofistas, eram racionais, não podemos negar. Tá? Quando os sofistas formavam esses cidadãos de Atenas e davam uma bagagem de conhecimento, né? Ensinavam algumas coisas para ele, nós destacamos 3 tópicos fundamentais, imprescindíveis, no qual esses sofistas colocavam para seus alunos, tá? A gramática era importante que esses alunos dos sofistas, que posteriormente se tornariam cidadãos de Atenas, tivessem um bom conhecimento da gramática grega. Fundamental saber sobre política. Não tem como ser um cidadão de Atenas ir a uma ágora, debater política, falar sobre vários conhecimentos sem ter uma noção de política. É impossível, né? Então, esses sofistas davam para as pessoas uma boa noção de gramática, uma boa noção de política e, principalmente, ensinavam e criavam esquemas, táticas, funções para que esses sofistas tivessem uma boa retórica, um bom poder de conhecimento. Por quê? Galera, preste atenção. Os sofistas, eles formavam cidadãos de Atenas que resolviam tudo em uma ágora, numa praça pública. Então, ter um bom poder argumentativo, ter um bom poder de conhecimento era fundamental para que esses cidadãos de Atenas tivessem um posicionamento de destaque naquele contexto. Então, era muito importante que esses cidadãos de Atenas, educados, formados pelos sofistas, tivessem essas 3 características, mas uma menção, né, uma observação mais específica, mais especial para o contexto da retórica. A gente não pode esquecer disso, ok? Bom, vê só. Esses sofistas que eram pagos para formar os cidadãos de Atenas, eles foram criticados pelas próximas gerações filosóficas gregas. Eu descrevi um pouco da primeira fase da filosofia grega, que é o chamado período cosmológico. O segundo período da filosofia grega é chamado de período socrático ou humanista, né? Com Sócrates, a filosofia grega ela entra na sua segunda fase, que ela passa a ter uma concepção mais humanista. O homem é inserido dentro desse contexto filosófico, diferente dessa primeira fase aqui, onde a gente tem uma preocupação em explicar fenômenos da natureza, utilizar a razão. Lá com Sócrates, a filosofia ela tem 2 termos muito importantes. Ela é crítica, ela é humanista e ela começa a refletir sobre os temas do cotidiano, do dia a dia. Bem, o que acontece? Filósofos como Sócrates e como Platão eram muito críticos dos sofistas.
Por exemplo, Sócrates não considerava os sofistas filósofos. Inclusive, ele utilizou uma frase para isso. E eu vou descrever aqui para vocês a frase, para que vocês entendam. Para Sócrates, os sofistas valorizam a mentira da mesma forma que a verdade. Vou repetir para ficar bem sintetizado na cabeça de vocês. Para Sócrates, os sofistas valorizam a mentira da mesma forma que a verdade. Ou seja, os sofistas, eles não podem ser considerados filósofos, segundo Sócrates, porque eles preparam políticos, que eram cidadãos de Atenas, e muitos políticos mentem. Ou na filosofia nós afirmamos que muitos políticos são acometidos de argumentos falaciosos, né? E muitos políticos são acometidos de argumentos falaciosos. A mentira, né? Algo que engana. Então Sócrates era um crítico muito forte disso, e por criticar muito esse modelo, Sócrates não considerava os sofistas filósofos. Outro filósofo que também era muito crítico dos sofistas nesse sentido era Platão, que é o principal propagador das ideias de Sócrates, né? O principal discípulo de Sócrates. E Platão também era um crítico dos sofistas, porque Platão afirmava, primeiro que Platão era um crítico muito grande do modelo democrático ateniense, diga-se de passagem. Então, por criticar o modelo democrático e por saber que os sofistas eram a mola intelectual, né? Eram as pessoas que formavam o embasamento, o pensamento e as ideias daqueles cidadãos de Atenas, Platão também era um crítico desses sofistas, ok? Gente, vou fazer um resuminho aqui, depois eu vou passar para o outro lado da coisa aqui. Os sofistas, ou sábios, são considerados os primeiros professores, e esses sofistas aqui, eles formavam os cidadãos de Atenas. Eles recebiam uma grana, recebiam alguma coisa, recebiam dinheiro, eram pagos mesmo para formarem cidadãos de Atenas. E aqui estão os principais tópicos que estavam nessa formação aqui desses sofistas. Como eu falei para vocês, Sócrates e Platão eram críticos ferrenhos dos sofistas, e Sócrates não considerava os sofistas filósofos, tá? Eu agora fiz aqui destaquei 3 sofistas, ou seja, 3 pensadores sofistas, 3 filósofos que são sofistas, e a gente vai analisar um pouco as ideias dele aqui para a gente refletir. Eu destaquei Protágoras, Górgias e Hípias. Protágoras, Górgias e Hípias. Protágoras, Górgias e Hípias são filósofos e são sofistas, ou seja, esses filósofos aqui, eles eram pagos para formarem cidadãos de Atenas, dentro de toda essa funcionalidade que a gente analisa aqui. E eu peguei algumas frases aqui desses filósofos para a gente refletir. Por exemplo, vou deixar Protágoras por último. Górgias afirmava que não há nada absoluto. Bom, que é a coisa mais reflexiva, e a filosofia, ela cabe à reflexão. A filosofia, ela não está preocupada em algumas vezes em te responder, e mais que você reflita de forma racional sobre um tema. Então tem uma frase aqui bem interessante: não há nada absoluto, levando uma reflexão sobre valores, sobre conhecimento, sobre a busca de uma visão absoluta em relação às verdades ou não. Está aqui um pensamento filosófico. Não tenho, aí eu vou para o segundo ponto, tenho bastante respeito por Sócrates e Platão, na verdade. Bastante respeito é pouco, né? São pessoas fundamentais dentro da escola filosófica, mas eu não tenho como não considerá-los essas pessoas filósofas. Por quê? Eu vou usar até uma frase de Nelson Rodrigues, grande pensador pernambucano, que ele diria assim: ser inteligente é observar o óbvio antes do que todo mundo. O que ele queria dizer com isso? Que todos esses pensamentos aqui, eles foram como um pontapé inicial. Ninguém tinha pensado em nada desse tipo. Então todas as respostas aqui, elas foram iniciadas. Elas começaram com esses pensadores. Então, para Górgias não há nada absoluto, questão de valores, de teorias, e a gente vai construir muita coisa a partir dessa reflexão de Górgias. Para Hípias,
o foco dele é o estudo sobre o ângulo. E ele vai falar, ele vai contribuir muito para a geometria. A gente não pode esquecer que esses sofistas, eles estão na primeira fase da filosofia, que eles buscavam um pensamento pautado no uso da razão e também tentavam explicar fenômenos da natureza. Mas quando a gente fala que esse pensamento pautado no uso da razão, eu tenho químicos, matemáticos, físicos e algumas teorias que nessa primeira fase da filosofia, esses pensadores eram considerados filósofos, tá? Então a contribuição do Hippias, por exemplo, é sobre o estudo da geometria, que as pessoas adoram, né? Diga-se de passagem. E o meu destaque macro é um sofista chamado Protágoras, que, na verdade, essa frase dele, ela é uma reflexão muito grande de um conceito filosófico grego que nós chamamos de humanismo, né? Ou seja, nada mais humanista do que essa frase, né? O homem é a medida de todas as coisas. Ora, quando Protágoras afirma que o homem é a medida de todas as coisas, ele reflete e valoriza o papel do homem dentro da sociedade e que a sociedade ela tem que exaltar valores humanistas, pregado de forma muito veemente por Sócrates, que é o filósofo da próxima fase da filosofia grega, que é o período socrático. Ou seja, existe um link até com os pensamentos platônicos e socráticos com essa frase do nosso querido Protágoras, que é uma frase muito importante, né? O homem é a medida de todas as coisas. Gente, forte abraço para vocês, tá? É muito importante que os sofistas sejam estudados com bastante carinho e atenção, porque é um elemento fundamental da filosofia grega, inclusive para a gente refletir um pouco. Refletir como, tio Marquinho? Refletir a respeito das visões de grandes filósofos, que muitas vezes elas não são verdades absolutas. Como diria Gorgias, não há nada absoluto, né? Tchau, tchau, gente. Fiquem na paz. Valeu!